boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, depende do horário que você estiver vendo. Para mim agora é 7:02, mas não sei que horário que vai ser para vocês. Vou explicar para vocês sobre o conteúdo de física da prova de quinta-feira. Primeiro começando sobre o que vai cair em si na prova, que é o capítulo 15 e 16. Que é a Revolução Industrial ao aperfeiçoamento das máquinas térmicas, ou seja, as máquinas primitivas, assim, de push, essas coisas assim, máquinas de água, ou seja, máquinas hídricas, máquinas de moto perpétuo, um aperfeiçoamento histórico das máquinas, que, na verdade, eu não vou me falar disso porque só dando um pouquinho de introdução a uma coisa em si, então não precisa falar. Daí vai ser o trabalho em processos termodinâmicos, o trabalho de um gás, trabalho de uma força e potência, processos cíclicos de uma máquina térmica, processos adiabáticos, o ciclo de Carnot. Daí vai para a termodinâmica, que vai cair a primeira lei da termodinâmica, a energia interna, a primeira lei e as transformações termodinâmicas. Vamos ver o que mais. Primeira lei e máquina térmica, motores a combustão. Na verdade, motores a combustão, na verdade, acho que não vai cair, mas ainda vou dar uma falada sobre. A segunda lei da termodinâmica, refrigeradores, geladeiras, falando sobre o jeito que elas são mais ou menos contrárias ao normal. Clausius e a entropia, e esse é o conteúdo que vai cair. Agora, para começar em si, eu já tinha feito algumas anotações aqui, mas eu não vou falar em direto delas. Enfim, primeiro eu vou começar a falar o que é uma máquina térmica. Para começar, para de rolar. Uma máquina térmica, ela em si é um dispositivo que converte uma energia térmica do calor, obviamente, usado normalmente, tipo, sei lá, tipo um pistão a combustão. Ele taca fogo numa coisa, ou talvez até uma lareira daria certo, mesmo que a gente não use a energia da lareira em si. Ele transforma essa energia térmica em trabalho mecânico. E para a gente entender esse funcionamento da máquina térmica, o importante é explorar o conceito básico, conhecer a termodinâmica e os diferentes tipos de processo termodinâmico. Tá, então, o que são as máquinas primitivas? Essas máquinas primitivas, elas são os primeiros exemplos de dispositivos que transformam a energia térmica em trabalhos mecânicos, e alguns exemplos incluem os moinhos de vento e as rodas de água que eu tinha falado antes. E essas máquinas acabam utilizando algumas fontes naturais de energia para realizar o trabalho. Por exemplo, o moinho de vento usa o vento e a roda d'água usa a água. E, obviamente, não são eficientes na conversão direta de calor em trabalho. Elas não são 100%, não. Nada é 100%, mas comparado ao que a gente tem hoje, elas não eram muito eficientes. Mas era o que tinha na época. Agora eu vou falar sobre o que são as máquinas de moto perpétuo. Uma máquina de moto perpétuo, ela é um dispositivo hipotético, porque ela não é possível criar, ao menos não se tu violar alguma lei da termodinâmica, ela pode operar indefinitivamente, esqueci a palavra, ela opera infinitamente sem uma fonte de energia externa. Então, basicamente, na verdade tem dois tipos que eu vou explicar aqui em vez de falar os exemplos que eu ia dar. Que o primeiro tipo que viola a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia, que acaba criando a energia a partir do absoluto nada. Tu só começa a criar energia, que obviamente não é possível. Como a Licene falava bastante, nada se cria, nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como criar alguma coisa do nada. E o segundo tipo que também viola a segunda lei da termodinâmica, que converte completamente 100% o calor em trabalho sem nenhuma perda de energia. Esse seria o exemplo do ciclo de Carnot em si.
que obviamente não tem como chegar perto dele, muito perto dele, porque se tu sempre vai ter uma porcentagem de energia que é descartada, e tu nunca vai conseguir 100%. Depois também vou explicar sobre o ciclo de Carnot. Ficou para cá, mas esqueço que a câmera aqui. Agora também vou falar dos processos termodinâmicos, do trabalho em processos termodinâmicos, desculpa. O trabalho em processo termodinâmico, ele pode ser realizado por gases ou por outros meios. O trabalho realizado por meio de um gás, ele, durante uma expansão ou compressão, ele é dado pela área sob a curva em um gráfico de pressão versus volume, que é aquele P vezes V ali. Que, se eu não me engano, tem na página... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, pior que não tem aqui. Tem lá na página 66 da apostila. Para quem tá vendo isso aqui da escola, que obviamente acho que vou fazer isso aqui público depois. E vamos entrar um pouquinho mais a fundo no trabalho de um gás. Vamos aqui a cadeira. Que quando um gás ele expande ou é comprimido, ele pode acabar realizando trabalho, que é usado pela aquela letrinha grega que obviamente não é usado 100% do tempo. Normalmente quando tu vai escrever, tu acaba colocando W no digital aqui, porque não tem como colocar o símbolo estranho assim, o que quer que seja. O trabalho, ele é realizado por um gás, que pode ser expresso pela fórmula que está na página... cadê? Engraçado, não aparece. Aparece sim, achei. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Basicamente, a variação do volume é o volume final menos o inicial. E a pressão é o quanto que a coisa está pressionada. A pressão, se não tiver pressão ou não tiver variação do volume, então, obviamente, consequentemente, não vai ter trabalho, porque um vai acabar anulando o outro. Agora eu vou falar sobre o trabalho de uma força e potência, começando na página 63. Vou falar do trabalho de uma força e potência. Aqui na apostila em si, vou ler o que está escrito, que se chama de potência a taxa temporal com que o trabalho de uma força é realizado. Ou seja, a potência é a quantidade de trabalho de uma força TF, o Tzinho, aquele coisinho do trabalho. Vamos falar WF, que é realizado em relação à variação do tempo, que isso leva à fórmula em si, que é a potência em watts igual a trabalho de uma força, que vai ser em joule, dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser em segundos. A unidade de medida de potência no sistema internacional é watts, que também pode ser watts igual a joule dividido por segundos, que é, obviamente, que a gente vai acabar usando. E vamos ver o que mais tem aqui. Que tem anotado aqui na apostila é só isso. Também não teve uma explicação muito a fundo disso nas aulas, então não vou me afundar muito. Que vai cair mais, vai ser que ela disse que a prova ia ser metade metade. Mas ela vai fazer 5 questões, 11 questão, ou 12 questão, ou 10 questão, não sei. Então eu vou assumir que vai ser 10, vai ser 5 e 5. Também ela disse que o trabalho era bem mais difícil do que a prova em si, então isso é uma coisa boa. Agora para começar os processos cíclicos, que é a máquina térmica. Uma máquina térmica, ela opera em um ciclo termodinâmico, que converte calor em trabalho e retorna ao seu estado inicial. Ou seja, ela começa no ponto A e ela dá a volta e acaba de novo no ponto A. Que é o que cíclico significa, cíclico, ciclo. Então ela dá tipo em voltas. Eu tô gaguejando demais. Que obviamente ela retorna para o seu estado inicial quando ele chega no final. Um exemplo disso um exemplo clássico, normalmente usado, é o motor a vapor, que é usado.
Enfim, continuando aqui em processo cíclico, tem aqui também a fórmula que é do rendimento, mesmo que não sei se era para estar aqui. A fórmula do rendimento durante o processo cíclico é o rendimento igual o trabalho de uma força em Joule dividido pela quantidade de calor recebido também em Joule. Então também deverá escrever como W dividido por Q. E também quando aparecer tipo o QF, o QI, QQ, ou QC e QH, também pode o calor quente e o calor frio. Que também pode aparecer como Qin e Qout. Qin e Qout é um grande bem mais fácil, porque Qin é o calor que entrou e Qout é o calor que foi expulso, bem mais fácil. Enfim, continuando aqui. Enfim, o que é nos processos cíclicos que agora eu vou falar aqui, que eu estou indo mais ou menos de acordo com a apostila. O que é uma máquina eficiente de acordo com os processos cíclicos? São aqueles que podem ter consegue converter o seu trabalho a maior parte do calor que ele recebe. Em trabalho, a maior parte do calor que ele recebe. Ou seja, ele recebe 100 joules de calor, ele consegue converter 90%, ou seja, 90 joules. E daí, vindo mais aqui na outra página, na 65, ele mostra como que calcula ali do curso com o quadrado. Que, se não me engano, é só calcular a área do retângulo barra quadrado quando está no gráfico. Nada demais. Uma coisa que também que vou explicar logo depois é os coisos lá de... Na verdade é agora já. Que é junto com o adiabático também tem os isotérmicos, isocóricos e isobáricos. Que o próprio nome mais ou menos já fala o que é. Mas vou falar, quando terminar aqui, o adiabático. O que é um processo adiabático? Ele é um processo que não tem troca de calor com o ambiente. Que durante o processo adiabático, a mudança de energia interna do sistema é igual ao trabalho realizado pelo sistema. Na verdade, não é 100% igual. A energia interna do sistema em si, ela é o sinal oposto do trabalho do sistema. Inclusive, tinha uma tabela, só que eu não sei qual página exatamente. Tá, deixa eu procurar aqui. Ela tá bem mais pra frente. Tá na página 74 sobre isso, que eu tinha já deixado separado. Ali onde está escrito da transformação adiabática, que como não tem troca de calor entre o gás e o meio ambiente, então o Q vai ser nulo, vai ser zero, que deve ficar zero igual a delta U mais W, que W é o trabalho, que eu não lembro qual é o nome do símbolo, vou usar W. E daí tu vai passar um dos sinais para o outro lado, das incógnitas para o outro lado, vai ficar trabalho igual a energia interna. Só que um deles vai ter que estar negativo. Porque tava um menos o outro, passa para o outro lado, muda o sinal. Normalmente se passa... na verdade estava um mais o outro, daí vai passar para o outro lado e vai ficar negativo. Que daí normalmente se deixa o trabalho negativo, que deve ficar delta U, que é energia interna, igual a menos trabalho, ou menos W. Continuando aqui, que eu fui um pouquinho mais lá pra frente. Agora é o ciclo de Carnot, que ele está disponível na página 67. 67. Tem ali mais ou menos o esquema abaixo, que deixa bem mais fácil de entender. Se tu conseguir dar uma decorada nele, eu espero que tenha alguma coisa, que não tem alguma coisa relacionada a ele, mas com certeza vai ter, porque o ciclo de Carnot é bem importante. Basicamente, o ciclo de Carnot é um ciclo teórico, obviamente ele não realmente existe, que é considerado o ciclo mais eficiente possível para uma máquina térmica. E ele consiste em 4 etapas, que é a expansão isotérmica, em que o gás expande e
o gás expande-se e a temperatura é constante. E ele absorve calor. Daí tem a expansão adiabática, em que o gás ele continua expandindo, só que sem troca de calor. E ele começa a diminuir a temperatura para a fonte fria. E daí a compressão isotérmica, que é logo depois, que daí, como eu falei, é 4. A compressão isotérmica é quando o gás ele é comprimido e a temperatura constante de TQ de TC a temperatura é constante em TC e acaba liberando calor. Eita, vamos lá, nossa, pelo jeito. Enfim, agora também é compressão adiabática, em que o gás, ele é, como falou, ele é compressão e ele também é adiabático. O gás ele é comprimido sem troca de calor e aumenta a temperatura de volta para o TQ, que é a temperatura quente. A eficiência do ciclo de Carnot ela é dada por N igual a 1 menos TF dividido por TQ. Isso, né? Isso. Em que 1 é a constante, nunca vai mudar. TF é a temperatura da fonte, desculpa, TH, que é na verdade TQ, também pode aparecer como, sei lá, TIN ou alguma coisa assim. Normalmente é TQ que aparece. É a temperatura da fonte quente e o TF é a temperatura da fonte fria, que eu tinha falado antes. Tá, essa foi o primeiro capítulo, pronto. Eu não sei quantos minutos deu isso, acho que pelo menos uns 20. Sem contar o tempo que eu vou ter que ficar cortando o vídeo e o tempo que já foi cortado para fora. Enfim, agora eu vou começar em termodinâmica. Primeiro, o que é a termodinâmica? A termodinâmica ela é a ciência que estuda a energia, suas transformações e a capacidade dela de realizar trabalho. Existem quatro leis fundamentais. Massa vai cair até a segunda, se não me engano. É a segunda lei da termodinâmica. Primeiro, começar pela lei zero da termodinâmica, que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, elas têm um equilíbrio térmico entre si. É óbvio, né? Se tá em equilíbrio térmico, tá tudo igual à mesma temperatura, vão estar em equilíbrio térmico. Bem idiota essa lei. Enfim, a primeira, daí agora o segundo, que é a primeira lei da termodinâmica, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, que é inclusive que a Leciene sempre fala, que é também conhecido como a lei da conservação de energia. Só lembrar o que a Leciene fala. Daí temos a segunda lei da termodinâmica, que é o terceiro item, que é da entropia, que a entropia de um sistema isolado ele nunca vai diminuir, e os processos naturais tendem a aumentar a desordem ou a entropia. Normalmente a entropia só aumenta quando é irreversível um processo. Ela fica constante porque ele é reversível. Ela nunca vai diminuir, mesmo se tu reverter, porque ela vai, se a entropia não aumentar, porque ela era reversível. Se ela era reversível. E também temos a terceira lei da termodinâmica. Eu vou falar, mas nem tá na apostila, eu acho. Deixa eu ver. Não tá na apostila, surpreendentemente. Termodinâmica e não fala da terceira lei da termodinâmica. Uau! Enfim, a terceira lei da termodinâmica, ela fala que à medida que a temperatura de um sistema se aproxima do absoluto zero, a entropia do sistema tende a se aproximar de um valor mínimo constante. Isso aqui não precisa saber, porque nada na apostila fala, que eu esteja achando aqui. Um segundo. Enfim, esse foi o último conteúdo da prova. Então eu vou dar uma revisada básica em tudo aqui. Que surpreendentemente acabou sendo bem menos que era 2 capítulos inteiros. Enfim. Máquinas térmicas são máquinas que transformam calor em trabalho.
Daí tínhamos as máquinas primitivas, que o próprio nome já fala primitiva, antigo, que um exemplo é o moinho de vento ou a roda da água, que usavam recursos naturais. Só que elas não eram muito eficientes. Daí temos as máquinas de moto perpétua, que é uma máquina que pode ou criar energia do nada, que viola a primeira lei da termodinâmica, ou que é também da conservação de energia, ou também pode violar a segunda lei, que fugiu da minha cabeça. Um segundo. Segunda lei da conservação de energia e a primeira, do nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então a gente também é conservação de energia. Tá. A segunda lei fala que não é possível ter um rendimento 100% de uma máquina térmica, que também não é possível em nada. Isso é uma máquina de moto perpétua, que tem sim esse rendimento 100%, que é impossível e é apenas teórico. Daí depois temos os trabalhos em processos termodinâmicos. Aí tem o trabalho de um gás, que é pressão vezes variação do volume, P vezes ΔV, igual a W. W é trabalho. Deixa eu botar aqui o brilho. Ué. Não, esse aqui é outra coisa. Tá. Um segundo, por algum motivo a luz aqui não tá refletindo direito. O sol tá na minha cabeça. Tá. Trabalho de gás, certo? Tá. O trabalho de um gás é pressão vezes variação do volume. Inclusive, já vou começar a fazer a folha de estudos aqui, vou fazer bem rápido, uma coisa mais simples. Amanhã, vou fazer ligação com o Souza para poder explicar para ele o conteúdo. Se alguém mais quiser aí se juntar. Tá, agora, trabalho de uma força e potência. Só falar a forma, basicamente potência é que nem tá ali do lado, que é o horsepower e o cavalo a vapor, só que a gente não precisa saber porque não é muito importante. Tem uma única fórmula, que a gente também só usou em uma única questão, duvido muito que vai cair, que é potência igual a trabalho de uma força, que é medido em joule, dividido pela variação do tempo, o intervalo de tempo, em segundos. Ou seja, watts igual a joule dividido por segundos. Nós temos processos cíclicos, que o início e o fim é o mesmo. E dá uma volta completa, um ciclo. Cíclico, ciclo. Fórmula do rendimento é N, ou seja, rendimento, igual ao trabalho de uma força dividido pela quantidade de calor recebido. Os dois são em joule. O rendimento não tem... Que eu lembre, não tem uma unidade de medida. Daí ele para medir no gráfico, quando tá cadê aqui? Quando tá assim, para tu descobrir a quantidade do... Eu esqueci como é que fala ali. Tá, esqueci como é que fala, mas para medir a quantidade ali, tem que medir em si, não é os lados ali, tem que medir a área do coisa inteiro. Realmente é um pouquinho chato. Eu acho extremamente chato isso. Daí temos os processos adiabáticos, ou seja, não tem troca de calor com o ambiente. Normalmente só acontece em processos isolados. Então Q vai ser igual a zero. Quando Q é zero, a energia interna vai ser o sinal oposto do trabalho. Ou seja, se um é positivo, o outro é negativo. Daí agora temos o ciclo de Carnot, que é uma coisa teórica, que é um rendimento 100%, que obviamente é impossível, nada vai alcançar 100%. Nada vai alcançar 100%. Eu acho, não sei se eu acho uma coisa, duvido muito. A fórmula do rendimento do ciclo de Carnot é N igual a 1 menos temperatura absoluta da fonte mais fria, dividido
pela temperatura absoluta da fonte mais quente. Uma coisa, temperatura sempre, eu digo sempre, vai ser em Kelvin. Nunca é alguma outra coisa, sempre é Kelvin. Coloquei a coisa de história, não. Tá. Daí temos no gráfico, obviamente vai ser um ciclo, ele é perfeito. Primeiro temos a expansão isotérmica, que é uma expansão, ou seja, o volume vai aumentar. Isotérmico, a temperatura vai ser constante. E temos a expansão adiabática, obviamente o volume vai continuar aumentando, a expansão. E a adiabática não vai ter troca de calor com o meio ambiente. E a temperatura e a pressão vão diminuir. Obviamente, se o volume vai aumentar, a pressão vai diminuir. E 90% do tempo, a temperatura também vai diminuindo. Uma coisa, na expansão isotérmica, ele realiza trabalho. Na expansão adiabática, ele realiza trabalho também. Então, quando é expansão, ele realiza trabalho. Mas agora, quando é uma compressão, ele sofre trabalho, ele recebe trabalho. Coisa que eu não sei se eu citei antes. Aí depois da expansão adiabática, tem a compressão isotérmica. Compressão, o volume vai diminuir, então a pressão e a temperatura vão aumentar. Isotérmica, desculpa, a pressão vai se aumentar, mas isotérmica, então a temperatura vai ser constante. E por fim, a compressão adiabática, ou seja, a compressão, temperatura e a pressão vai aumentar, o volume vai diminuir e o calor, o Q, vai ser constante. Depois disso, entra em termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, como eu falei, é a lei do nada se cria, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, que a Alcione sempre fala. Então, tu não pode criar uma coisa do nada, tu não consegue criar energia do nada. Por isso que as máquinas moto-perpétuas não funcionam. Daí temos a fórmula da energia interna, que é U, energia interna em Joule, igual a 3 sobre 2, que é a quantidade de matéria em mol. Não, desculpa, a 3 sobre 2. Esqueci o que é, mas eu sei que é da fórmula. Vezes N, que é a quantidade em matéria de mols. R, que é a constante real dos gases em Joule dividido por Kelvin. Vezes mol. O que é o R ali, que é uma constante. Deixa eu ver se eu acho que quanto que é. Se eu não me engano, é 8.1. Um segundo, vou olhar aqui rapidão. Então, nesse caso está assim. Isso aqui é convertido já. O segundo, vou procurar aqui rapidão. 3 segundos. 8,3 joule por mol. Joule vezes mol dividido por Kelvin. Não, desculpa, joule dividido por mol vezes Kelvin. Daí temos o T, que é a temperatura em Kelvin. Meio bem óbvio. Daí a variação de energia interna é a mesma coisa, só que em final menos em inicial. A única coisa que vai mudar é a temperatura. Porque vai ser, para descobrir então a variação de energia interna, 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes ΔT. ΔT sendo a variação da temperatura. Final menos inicial. E para calcular a quantidade de calor, a fórmula é trabalho de uma força. Não, desculpa, trabalho realizado ou recebido. Se for recebido, é negativo. Se for realizado, é positivo. Vezes mais a variação da energia interna, que eu acabei de falar a fórmula. Daí, na primeira lei, temos 4 tipos de transformação. A isocórica, que é quando o volume é constante, então não vai ter trabalho. Porque o trabalho é pressão vezes a variação do volume. Se a variação do volume é constante, então vai ser zero. P vezes zero, qualquer coisa vezes zero é zero. Então podemos só descartar isso. Vai ficar a quantidade de calor igual a energia interna. Daí temos a transformação isobárica, que é... Nossa, agora que eu pensei que eu tô falando bem... não sei porquê. Deu 9 minutos. Daí, na transformação isobárica, a pressão é constante. Se a pressão é constante, também não vai ter trabalho. Então vai ser a mesma coisa que antes. Quantidade de calor igual a variação da energia interna. Aí depois temos a transformação isotérmica. A isotérmica, ela é... A temperatura em si, obviamente,
isotérmica, térmica, temperatura. Então a temperatura vai ser constante. Ou seja, não vai ter, dessa vez não vai ter variação da energia interna. Então a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. E daí temos a transformação adiabática, em que a quantidade de calor, a quantidade de calor é zero, nula, porque não muda, mas zero. Então a fórmula vai ser energia interna igual a menos trabalho, vai ser negativo. Vou colocar rapidão aqui na tela. Tá aí o coisa. Tá, logo depois disso, o que mais que a gente tem? A primeira lei, a máquina térmica, é basicamente que só mostra a fórmula da eficiência, eficiência não, rendimento, que é rendimento igual a 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Daí temos o motor combustível, mas antes é ali do rendimento, eu prefiro usar calor quente menos calor frio dividido por calor quente. Para mim é mais fácil. Outro ali, né, complica um pouco minha vida. É a mesma coisa, bem literalmente, mas o outro ali parece mais fácil. O motor a combustão, o próprio nome já fala, combustão é coisa de carro assim. E eu acho que não cai, então não vou me falar disso. Esse que tem 2 páginas inteiras. Nada demais. Tá. Depois disso, é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica fala que não é possível ter um rendimento de 100%, uma eficiência de 100%. E que sempre vai ter um pedaço de energia que vai ser descartado. De calor que vai ser descartado e não vai ser transformado em trabalho. Daí temos o refrigerador. Em vez de ser o que normalmente de receber da fonte quente, descartar um pedaço para a fonte fria e o resto tacar fora, descartar um pedaço para a fonte fora, a fonte fria, e o resto virar trabalho, aqui é o contrário. Entra o trabalho e a fonte fria e vira a fonte que é um pouco rejeitado para a fonte quente. Eu confundi pra caramba. Tá, enfim, a eficiência do refrigerador ela é dada pela fórmula quantidade de calor frio dividido pelo trabalho de uma força, ou seja, trabalho. Esses dois parecem bastante. A geladeira é bem literalmente a mesma coisa. A geladeira como é que fala? Do outro lado. É basicamente uma máquina térmica funcionando em reverso. Daí temos a entropia. Clausius e a entropia. Clausius é a pessoa que descobriu. Mas não descobriu, ele inventou. O que é entropia? Entropia é uma coisa que a gente usa para medir. Não é uma medição tipo 1 ou 2. Não tem, a gente só fala se ela permaneceu constante ou se ela aumentou, que é as únicas coisas que vai acontecer. Ela nunca aumenta, ela sempre fica constante ou aumenta, nunca diminui. Quando um processo é reversível, a entropia permanece constante, mas agora quando ela não é reversível, quando ela é irreversível, não tem como voltar atrás, a entropia aumenta. E esse foi o final. Vou colocar ali, eu já coloquei na verdade para vocês, eu já coloquei para mim, eu ainda tenho que fazer. Falou e até amanhã.